nossos corações. Então, como o Fernando disse, hoje é a sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 10, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje nós vamos estudar os itens de 11 a 13. Nesses itens tem o subtítulo: Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. E aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, nesses itens, tem essas duas passagens do Evangelho de Jesus. Eu vou ler para vocês. Está passando. Eita, vou passar aqui. Foi. Probleminha sempre a mesma, né, gente? Agora nós temos um vídeo. Então, primeiro, está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, é a passagem da mulher adúltera. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram, um após o outro, os mais velhos saindo primeiro. Assim, Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então, Jesus, se levantando, lhe disse: Onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela lhe disse: Não, Senhor. E Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não peques mais. E a segunda passagem é no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 2, onde Jesus diz: Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, nessas passagens, Jesus nos ensina a não condenar o pecador. Mas ele permite que a gente condene o pecado. Né? Em nenhum momento ele foi conivente com o erro da mulher adúltera. Ele não falou para ela: também não te condeno, segue tua vida da mesma forma. Né? Jesus não condenou, mas ele também não absolveu. Ele disse para ela: vá e não peques mais. Né? Na verdade, a única pessoa que condenou aquela mulher foi ela mesma. A gente se condena no momento que a gente erra. Quando a gente tem uma atitude equivocada, a gente está se condenando a pagar por aquela atitude. Né? As consequências vêm. Então, Jesus não condena o pecador. A gente não deve condenar a criatura. E no caso da medida, quando a gente julga alguém, a gente tem que estar ciente de que nós seremos julgados da mesma forma. Reprimir o mal, os equívocos, o erro, é o nosso dever. Nós devemos reprimir o mal. Mas a nossa obrigação é reprimir o mal em nós, antes de reprimir nos outros. Né? Porque, na verdade, o que acontece? Nós somos bem benevolentes conosco quando a gente erra. Né? Nós passamos a mão na nossa cabeça, a gente começa a achar um monte de justificativa para aquele erro, e nós somos severos quando são os outros que estão errando. O conceito de julgar. Né? Julgar é formar uma opinião, ter um conceito, um juízo de valor,
a respeito de si mesmo, dos outros, das coisas, das situações, né? E julgamento é a ação de julgar, de absolver, de condenar. No nosso dia a dia, nós somos convidados o tempo todo a dar o nosso julgamento, né? As pessoas nos perguntam: o que você acha disso? Você acha certo aquilo? Né? E a gente julga o tempo todo. O tempo todo a gente está julgando. E nós precisamos do julgamento. O julgamento em si não é algo ruim. Nós precisamos julgar se aquela pessoa que a gente acabou de conhecer, se é uma pessoa boa para a gente colocar dentro da nossa casa, né? Se é uma pessoa com quem eu posso conviver, que eu posso ser amigo. A gente tem que fazer isso para a gente se preservar. A gente tem que julgar em quem a gente vai votar, né? A gente tem que julgar as roupas que a gente veste. Isso aqui está adequado para onde eu estou indo? Né? Esse julgamento não é errado. Esse julgamento Jesus também fazia. Ele sabia apontar o que era certo e o que era errado. Né? O julgamento que é errado, que é pernicioso, que a gente deve evitar, é aquele julgamento maldoso. Aquele julgamento que é definitivo. Né? Às vezes a gente vê uma notícia na televisão, alguém está sendo acusado de alguma coisa, nem foi julgado, nem foi provado, a gente já fala, tem mais é que morrer mesmo. Né? Devia ter pena de morte no Brasil, a gente julga dessa forma. A gente já condena, né? Antes mesmo da pessoa ter a oportunidade de provar. Esse julgamento que a gente deve evitar. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta foi a mais curta, né, do Evangelho. Os Espíritos responderam: vede Jesus. Ou seja, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para que a gente possa se inspirar nele, ter ele como um guia, como um modelo de comportamento, né, de postura. E Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 13 e 14, está a seguinte passagem: disse-lhe alguém do meio do povo: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus respondeu-lhe: amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Jesus se recusou a julgar uma questão que foi apresentada para ele. Ele pergunta: quem que me constituiu juiz entre vós? E Jesus tinha autoridade, né, para julgar, autoridade moral. Jesus, se fizesse um julgamento naquela situação, seria um julgamento justo, não é verdade? Era o tipo mais perfeito que passou aqui entre nós. E ele se recusou a ser juiz. E como que a gente se comporta quando as pessoas se apresentam situações para nós? Né? A gente fala: não, tá errado teu irmão, você vai ter que pegar a tua parte. Né? E vai na jogada, e arruma briga, e faz isso, e faz aquilo. A gente se coloca como juiz. Né? Sendo que todos nós temos livre-arbítrio. Se aquele irmão quis ficar com a herança toda para ele, ele que se acerte depois com as leis divinas. Né? Por que a gente não deve julgar? Normalmente os nossos julgamentos eles são tendenciosos. Por quê? Como que a gente julga? A gente julga a partir daquilo que a gente tem de compreensão do mundo, né? De compreensão da vida, as nossas ideias, a maneira como a gente enxerga as coisas. A minha maneira de enxergar é diferente da sua, né? Porque essas ideias, elas são formadas a partir de tudo que nós vivemos, né? Na família que nós fomos educados, na escola que estudamos, as pessoas que eram para nós uma referência, o que a gente assistiu na televisão, os livros que a gente leu, tudo que a gente foi experimentando, foi conhecendo, vai formando a maneira como a gente pensa na vida, a maneira como a gente entende as coisas, né? Eu estou sozinha aqui na frente apresentando essa palestra para vocês. E tem aqui não sei quantas pessoas, né, umas 50. Se perguntar depois para cada uma o que foi falado na palestra, cada uma vai falar de uma maneira.
Porque cada um ouviu de uma maneira e entendeu de uma maneira. Então, os nossos julgamentos, eles vão ser sempre tendenciosos. Vai tender para aquilo que eu acredito. Agora, nós somos seres perfeitos? Nós ainda estamos a caminho da perfeição. Nós somos seres imperfeitos. Então, as nossas maneiras de pensar também são imperfeitas. Logo, o nosso julgamento vai ser imperfeito. Né? E é por isso que é tão perigoso a gente julgar. Uma outra maneira também que nós usamos muito é o julgamento precipitado. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: não julgueis segundo a aparência. É o que mais a gente faz. E quando a gente julga segundo a aparência, a gente se precipita. É muito comum a gente julgar sem conhecer todos os fatos. A gente vê um trechinho da história, a gente conhece um pouquinho daquela pessoa e a gente já dá o nosso julgamento. Muito precipitado. Infelizmente, tem muitos casos de pessoas que foram linchadas na rua, acusadas de crimes que não cometeram, porque foram confundidas com outra pessoa. Né? Coloquei aquele raio ali por isso. A gente ouve e já dispara. Né? Como um raio mesmo. O julgamento é instantâneo e precipitado. Né? Para a gente ter um julgamento justo, correto, a gente tem que ver todos os lados, entender como cada um pensou, por que teve aquela reação. As pessoas são julgadas precipitadamente por estarem em algum lugar que a gente acha que aquele não é um lugar adequado para uma pessoa estar. Então, vê uma pessoa num lugar onde tem muito tráfico e já rotula, né? Usuário de droga. Vê uma mulher com uma roupa muito curta, um decote muito alto, já rotula, né? Vagabunda. A gente julga precipitadamente, sem conhecer as pessoas, pela cor da pele. Né? Quantos casos que a gente julga pela cor da pele, julga pela orientação sexual. Nossa, é homossexual, a gente já vê pervertido. Não. Existem pervertidos com todas as orientações sexuais que existem. E existem pessoas, né, centradas em todas as orientações. Julgamento severo. Pedro nos ensina que o amor cobre uma multidão de pecados. A gente precisa olhar com mais amor, com mais misericordiosa as pessoas que erram, as pessoas que se equivocam. Às vezes a pessoa deu um passo errado e a gente já condena ela eternamente. O nosso julgamento às vezes é muito severo. Bandido bom é bandido morto, né? A gente ouve muito isso. Tem mais é que morrer mesmo. Às vezes acontece da polícia entrar na favela, acaba matando as pessoas, tem mais é que morrer mesmo. Bandido. A gente já dá a condenação. Né? Muito severamente. Julgamento insensível. Né? Um pouco diferente do severo, apesar de ser parecido. A gente tem duas formas de olhar para um fato. Uma forma boa e uma forma ruim. Uma forma sensível e uma forma insensível. Então, às vezes a gente vê a história de um menino que cresceu na favela, que sofreu todo tipo de violência, todo tipo de privação, né? Pai alcoólatra, abandonado pela mãe, e aquele menino é adotado por um traficante, né? E acaba entrando no mundo do tráfico. A gente pode olhar com um olhar sensível, pensar, poxa vida, será que eu nessa situação também não iria pelo mesmo caminho? Será que eu passando por tudo que esse menino passou, eu teria uma autoridade moral para resistir a tudo isso e falar, não posso ir por esse caminho? Né? Ou a gente pode ter um olhar insensível e dizer, não, mas tem pessoas que nascem na favela que têm as mesmas condições que esse menino e virou gente de bem, gente honesta e batalhou e trabalhou e hoje está bem. E isso realmente acontece. Né? Realmente acontece. Mas nós sabemos que existem espíritos encarnados em vários níveis de evolução em todos os lugares possíveis, inclusive na favela.
Então ali vai ter espíritos encarnados que já têm uma autoridade moral, uma autoridade espiritual, que vai conseguir passar por todas essas dificuldades sem cair, sem se corromper. E vai ter espíritos que ainda não conseguem. E é por isso que a gente tem que ter esse olhar mais amoroso. A gente teria que colocar como uma regra na nossa vida, tentar usar os olhos de Jesus antes de fazer algum julgamento. Como será que Jesus reagiria vendo o que está acontecendo? Como será que Jesus julgaria essa pessoa, essa situação? Jesus será que condenaria de cara, sem conhecer? Nós sabemos que não. Então nós temos que ter um pouco mais de amor no nosso olhar. No mínimo, na pior situação que possa acontecer, no mínimo Jesus diria: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. No Livro dos Espíritos, na questão 903, Kardec pergunta: há culpa em estudar os defeitos alheios? Ou seja, a gente está sendo culpado quando a gente aponta os erros dos outros? E aí os Espíritos respondem: se é com o fito de criticar e divulgar, há muita culpa, porque isso é faltar com a caridade. E o que a gente divulga, gente, de crime, de coisa errada, a gente compartilha no Facebook, simplesmente para criticar e para divulgar, nós estamos sendo culpados. Se é com intenção de proveito pessoal, evitando-se aqueles defeitos, pode ser útil. E aqui eu grifei aí proveito pessoal. Qual o proveito pessoal da gente apontar um erro de outra pessoa, Porque a gente pode aproveitar com o erro dele. A gente não precisa passar pela mesma situação para depois a gente aprender, A gente pode aprender com os erros dos outros. Nossa, fulano escolheu um caminho errado, quebrou a cara, agora está lá sofrendo, passando por um monte de dificuldade. Então, por esse caminho, eu vou evitar. E aí a gente tem esse proveito pessoal. Então, quando é nesse sentido de mostrar para a família: olha o que aconteceu com fulano de tal, tá vendo? A gente não deve agir dessa forma. Aí tudo bem, aí a gente não tem culpa. A gente está falando para algo bom. Mas não se deve esquecer que a indulgência para os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Kardec já determinou que fora da caridade não há salvação, Essa é a máxima da doutrina espírita. E aqui ele está dizendo, os espíritos estão dizendo que a indulgência para os defeitos alheios é uma das virtudes compreendidas na caridade. Então Kardec nos ensina que indulgência é o princípio da indulgência é que não devemos condenar nos outros aquilo que desculpamos em nós. Então, às vezes a gente dá uma pisada na bola e a gente se desculpa, mas quando é o outro, a gente condena. Isso não é ser indulgente. Antes de censurar as imperfeições dos outros, veja se não podem fazer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades contrárias aos defeitos que criticais nos outros. Será que os defeitos que nós estamos criticando nos outros, a gente está buscando ter a qualidade que é contrária a esse defeito? Então a gente tem que tratar disso. Esse é o meio de vos tornar de superior. Eu grifei ele também, esse é o meio de vos tornar de superior, porque esse superior não é no sentido de que eu sou melhor do que os outros. A gente precisa entender bem. Não é superior nesse sentido de se achar que está acima dos outros. É superior porque olha o que ele está dizendo em seguida. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Ser generoso não é superior a ser avarento? Então é superior nesse sentido. Se os censurais por serem duros, sede dóceis. Por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Então é ser superior dessa forma. Se eu sou dócil,
Eu sou superior a quem é duro, quem é rude. Em uma palavra, fazei de maneira que não vos possam aplicar aquelas palavras de Jesus. Vede um argueiro no olho do vizinho e não vedes uma trave no vosso. Né? Foi o tema da palestra da semana passada, a Kátia falou disso pra gente. Não gosto de falar mal dos outros não, mas... Aí, olha, eu vou ter que confessar para vocês uma coisa que eu fiz, né? A gente tem que assumir esse feiura que a gente faz também. Acho que uns 6, 7 anos atrás, eu estava conversando com uma amiga minha lá de Pouso Alegre, a Josi, e aí eu resolvi contar uma coisa de uma outra pessoa para ela. E aí eu falei, Josi, não gosto de falar mal dos outros não, mas... E contei. E depois de eu contar, ela caiu na risada, e eu achando que ela estava rindo do que eu tinha contado, e ela estava rindo de mim. E aí ela foi me imitar, né? E aí é lógico que ela deu uma exagerada na dramatização, né? Ela fez uma cara de santo. Não gosto de falar mal de ninguém, não, mais desejam, né? E aí a minha cara queimou de vergonha, né? Mas eu dei risada também. E aí, a partir disso, todas as vezes que ela ia falar de alguém pra mim, ela falava, vai, André, eu não gosto de falar mal de ninguém, não. E ela me lembrava daquilo que eu falei, que é ridículo, né? Se não gosta, não fala. E quando a gente estava entre os amigos, em que ela caprichava, ela falava, como diz a Déia, eu não gosto de falar mal de ninguém, não, mas... Olha lá. Eu virei meme no grupo, né? E aí, foi bom ter acontecido isso, porque aí eu pude refletir um pouquinho. Falei, nossa, que ridículo, né? Por que que eu falei que não gostava de falar mal se eu estava indo falar? Porque eu queria passar a impressão, a imagem de uma pessoa que não faz fofoca. Mas só existe uma maneira da gente passar essa impressão, é não fazendo, não falando. Né? Então foi uma lição dura, né? Ah, André, então agora você não fala mais dos outros, eu falo menos. Né? Ainda precisa melhorar um pouquinho mais. Eu trouxe essa frase de Albert Schweitzer, acho que é assim mesmo que fala o nome do mundo. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única maneira. Então não adianta fazer cara de boazinha, eu não gosto de falar mal dos outros e falar. Né? A gente precisa, é através dos exemplos que a gente vai ensinar. Tem a questão da projeção, né? Que é muito falado dos psicólogos. Então eu vou criticar no outro aquilo que eu tenho em mim, que eu não gosto em mim, então eu projeto no outro e começo a criticar o outro. Isso, não estou dizendo que todas as vezes que a gente critica, a gente está se projetando, mas isso é muito comum de acontecer. A gente não quer corrigir os nossos erros, não quer se livrar deles, então a gente joga no outro e desce a lenha no outro. Né? Então é muito comum uma pessoa que é homossexual, não tem coragem de se assumir, essa pessoa se torna homofóbica. Tá? Não estou falando da totalidade, tá, gente? Mas que acontece com a grande maioria. Um marido infiel começa a desconfiar de todos os passos da esposa. Ele projeta na esposa a infidelidade dele. E não confia nos amigos. Tem também, às vezes, que a gente julga e fala mal dos outros por autopromoção. Seria isso. A esposa chega para o marido e fala, você viu a esposa do fulano de tal, como é gastadeira? Só compra roupa de marca, ela vai quebrar o marido. Né? Vai no salão toda semana, gasta uma fortuna, ele não merece, tanto que ele trabalha e tal, e a mulher gasta muito. O que no fundo essa mulher está querendo dizer para o marido? Olha como você tem sorte de ter casado comigo, sou econômica, né? Eu mesma cuido aqui do meu cabelo para não gastar. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está criticando, olhar, será que eu estou tentando me autopromover, criticando o outro?
né? Porque isso também é muito comum, é uma armadilha. Quanto mais João fala de Maria, mais sei de João e menos de Maria. Então isso é para a gente ficar atento também. Todas as vezes que a gente está falando do outro, a pessoa que está nos ouvindo está aprendendo mais sobre nós. Então se eu falo, você viu na família do fulano, o menino é gay, que absurdo, não sei o quê. Ele está sabendo, aprendendo que o menino é gay e que você é preconceituosa, maldosa, homofóbica e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente fala dos outros. Ideia formada. Como é difícil a gente mudar de opinião, né, nas coisas que a gente acredita. Nós não somos seres prontos. Nós não somos prontos. A gente tem muito ainda que crescer, que se melhorar, que aprender. E a gente acha que uma coisa que a gente aprendeu lá na infância é para toda a vida, né? Por que você acha que isso é errado? Eu acho que é errado porque é. Porque me ensinaram que é errado. Será que não te ensinaram errado? Será que você não pode rever? Não. Foi ensinado que é errado, é errado. Aí a gente vira o Chicó, né? Do Alto da Compadecida. Não sei, só sei que é assim. Então a gente não tem que ter ideia formada. A gente pode mudar de opinião. A gente pode rever os conceitos da gente a qualquer momento. Isso é saudável, isso é o que faz a gente evoluir, é o que faz a gente crescer. Aí as pessoas falam, mas esse negócio de apedrejamento não existe mais hoje em dia, né? As leis são mais leves. Depende de onde você está. Tem alguns países, alguns lugares do mundo que ainda existem leis severas assim, né? Mas a gente continua apedrejando. A gente apedreja com palavras, com pensamentos, com olhares, com comentários nas redes sociais. A gente está o tempo todo apedrejando. Por que a gente não deve fazer isso, né? Não somos melhores que ninguém e também não somos piores, tá? Porque também a gente não pode ficar se achando superior, mas também não pode ficar se achando lixo do lixo. Ai, como eu sou terrível, não aprendo mesmo, eu não tenho jeito. Aquele olhar amoroso, aquele olhar de Jesus, a gente tem que ter conosco também, tá? Nós não somos seres prontos, nós ainda não somos perfeitos. Agora, eu tenho que ter um olhar amoroso comigo e me corrigir, né? Eu não vou me condenar eternamente, eu sou eternamente errada, eu nunca vou ter jeito, pau que nasce torto, não é torto, né? E não se corrigir. Então, a gente tem que se olhar com carinho, e esse olhar com carinho significa a gente querer melhorar. Estamos todos a caminho da perfeição, somos todos filhos de Deus. Bonitinha aquela pedrinha ali, né? Que é um coração. Mas, apesar de ser um coração, ainda é de pedra. Coração de pedra só traz infelicidade, só traz dor e sofrimento. A gente não tem que ter um coração duro, né? Que vai julgando as pessoas, condenando as pessoas. Que sejamos luz por onde passarmos e que Jesus nos abençoe hoje sempre. Obrigada.